Entenderam? Então, os apóstolos receberam uma revelação especial da parte de Deus, tá bom? O Espírito de Deus lhes fora prometido, e como disse Jesus, vos anunciará as coisas que hão de vir. Será que nós vemos isso em Apocalipse? As coisas que ainda vão vir? Sim, demais da conta, né? Você vê Apocalipse, você está vendo os dias de hoje. Você vê coisas, lê Mateus 24, que também é um capítulo profético, Lucas 23. Você vê um relato de hoje, multiplicando-se a iniquidade, o amor se esfriando. Sim ou não? Uma criança entrando dentro da escola, dando tiro e matando as crianças, né? Pessoas entrando na faculdade nos Estados Unidos, tiroteios terríveis, né? Aquele cara que pegou metralhadoras e metralhou sei lá quantas pessoas, 200 e poucas, né? Quanto foi? 200 e poucos, se eu não me engano, né? Não, acho que não foi tanto. Morreu foi 60. 60 e poucos, isso, desculpa. 60 e poucos. Mas foram mais de 300 e poucos feridos. Isso aí, eu confundi os feridos com os mortos. Imagina o cara pegar 13 metralhadores, sei lá quantos que ele botou, se eu não me engano foi 13, lá em cima, quebrar o vidro e sair metralhando no show. E é interessante, gente, que tem um vídeo na internet, eu vi, de um pastor pregando o evangelho antes do pessoal entrar naquele show. E o povo zombando. Teve um cara ainda foi lá meter a boca, bater boca com o pastor. Seja o evangelho sendo pregado na porta daquele show. Por isso, jovens, quando a gente fala sobre essa questão de show mundano, de discoteca, de boate, isso é uma realidade, gente. Você está no ambiente daquele, você está suscetível na mão do capiroto, do diabo. Se o diabo quiser te tragar, matar, você está no terreno dele. Você não está debaixo da proteção de Deus. E a gente vê muita morte de crente desviado, de jovem que está indo na balada, está aprontando, sim ou não? Porque está brincando com as coisas de Deus, fazendo coisa errada. No mínimo num ambiente que jamais um crente deveria estar. Um ambiente hostil, um ambiente de drogadição, um ambiente de bebedice estupenda, sensualidade, adultério terrível. E está ali. O diabo deita e rola nesse tipo de situação. Pegando um endemoniado, não, um homem cruel, com certeza endemoniado para fazer um negócio desse. E matando, e mutilando, e ceifando, e acontecendo tudo isso que acontece. É claro que se um ou outro crente morrer, não nesse show, né? Mas em outras situações, como escolas e coisas assim, o crente se morrer vai para onde, gente? Para o céu. É uma promoção. É igual os crentes que morrem numa tragédia, de catástrofes naturais, por exemplo. O crente não tem que se abalar. Se ele morrer, ele vai para um lugar melhor que ele está. Sim ou não? Sim. Então a gente não tem que ter medo. Eu, uma semana depois, um mês depois de ter aquela tragédia lá em Paris, eu tinha uma viagem marcada, eu fui. E andei por tudo lá. Minha mulher ficou com medo. Se a gente vai, não sei o quê. Irmã, vamos, que Deus está no controle. Não acreditar que Deus nos protege, gente, e que o diabo não pode tragar a tua vida sem Deus permitir. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de o diabo não, né? Você só vai morrer no dia que Deus permitir. Se você é crente, o diabo não pode te tragar fora do dia determinado por Deus. É interessante, a Bíblia fura isso. Todos os teus, o salmista diz no Salmo 139, todos os meus dias estão escritos no teu livro, no livro de Deus. Deus sabe quantos dias você vai viver. Você não, mas Deus sabe. Então você não vai morrer. Se você é filho da promessa, se você é filho de Deus, se você é amado do Senhor, claro que eu ficava atento lá, né? É óbvio. É um lugar que toda hora estava dando atentado. É interessante, na segunda viagem que eu fiz, eu estava na Alemanha, e aí nós íamos passar por Berlim,
De repente, lá na Holanda, assim, eu senti um negócio no coração. Falei, não vou para Berlim. Eu até tinha feito o trajeto passando por Berlim, indo numa outra cidade chamada Dresden, cidade muito bonita, cidade dos príncipes. E aí eu senti no coração, não vou para lá, vou para Colônia eu vou para Frankfurt, depois eu desço para a Suíça. E mudei o trajeto. Gente, no dia, eu tinha ido, no dia que aconteceu aquele desastre lá em Berlim, você lembra que um caminhão entrou, matou 13 pessoas, naquelas feiras que tem natalinas em Berlim, lá é chamado de feirinhas natalinas, né? Não me lembro em alemão como é que era o nome, era nas Platz que eles chamam, são as praças. Todas as pracinhas lá são decoradas assim, natalinas, coisa mais linda do mundo, um monte de maçãzinha do amor, linguiça, né? Aqueles pãozinhos com linguiça, aquelas coisas, 12, 15 tipos de mostarda para te comer, aqueles quentão que a gente tem aqui, eles têm lá. E é uma delícia, assim, né? Várias comidas típicas ali, artesanatos natalinos, coisa mais linda. Eu fui, em todos os lugares que eu fui nessas feirinhas natalinas. E quando aconteceu aquela catástrofe em Berlim, eu estava em Frankfurt. Porque me deu um rebuliço lá na hora, eu mudei o trajeto. Provavelmente eu estaria naquela feirinha em Berlim. Porque eu fui na mesma noite numa feirinha em Frankfurt. Que é a coisa mais linda, as feirinhas é coisa linda. E aí nós chegamos no hotel e ficamos sabendo da tragédia em Berlim, o lugar que nós vimos. Mas que Deus mudou o trajeto. Então a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo, entendendo que o diabo não tem poder sobre a tua vida. Tem um trecho de 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia é tremenda. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida e quem toma de volta. É Deus quem faz descer a sepultura e é Deus quem ressuscita dentro dos mortos. Entendeu? O Senhor da vida e da morte é o Senhor Jesus. E se a tua vida está nas mãos dele, não te preocupe. Claro, fica atento, uma situação de catástrofe, de criminalidade, coisa. Não estou dizendo para te jogar na frente da arma do bandido. Jamais. Não seja besta também. Abestado, como diz o nordestino. Mas, fica atento, se proteja a tua família, claro. Mas entenda que a tua vida está nas mãos do Senhor. Ninguém vai poder te matar sem uma autorização divina. Ninguém. E o Espírito Santo é aquele que dirige os nossos passos. Eu vi nitidamente, nesse episódio, que Deus cuida da gente. E que a gente precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Tinha 2 trajetos, eu escolhi o trajeto certo. E estava salvo. Um monte de gente mandou mensagenzinha, meus pais, né? As pessoas estavam com a gente e tal. Preocupados com a gente. Sabiam que a gente estava na Alemanha, mas não sabiam onde. Aí nós falamos, não, calma, tudo bem, nós estamos no hotel aqui em Frankfurt. Hotelzinho barato, aqueles ibis, bem baratinho. A tua Giovana é mochileira, gente. Não pensa que fica hotel caro, não. Só hotelzinho de 80, 100 pila, bem baratinho. E foi uma benção. Deus nos guardou. Amém? Amém. Então vamos lá. Continuando aqui. Onde é que eu parei? Isso corrobora, né? A autenticidade do Novo Testamento. Nunca deixemos de nos maravilhar diante da maneira como ele foi escrito. Deus que falara através dos profetas enviou seu Filho para a nossa salvação. Após a ascensão de Cristo, a igreja neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, foi estabelecida milagrosamente no dia de... Então, onde é que começou a igreja? Em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ali começa uma nova dispensação, a dispensação da graça, ou era da dispensação da graça, ou era da igreja. Aí, tá? É parecido, dispensação da graça e era da igreja. É a mesma coisa, na verdade. Nós estamos nos referindo ao mesmo tempo. Um parêntese profético entre a 79ª semana de Daniel e a semana 70. Semana 69, a semana 70 de Daniel. Existe um parêntese profético, onde Deus abriu esse parêntese
um mistério que estava oculto, como diz Paulo. E esse mistério que estava oculto já dura 2000 anos. Glória a Deus por isso, não é verdade? Nós estamos inseridos nisso, na era da igreja, na dispensação da... Porque um dia para Deus é igual... E 1000 anos para Deus é igual... Já foi 2000 anos. Nós entramos no terceiro milênio, do século 21. Tremendo, né? Ou seja, durante 2000 anos Deus tem salvado pessoas dentro desse parêntese profético chamado dispensação da graça, ou era da igreja, da qual nós fazemos parte. Quando é que termina essa era da igreja, a dispensação da graça, gente? No dia do arrebatamento da igreja, ou translado, né? Onde nós vamos ser tomados por força, está lá em 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os nossos corpos serão transladados e transformados. O corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e tragada será a morte, o aguilhão, o anzol que nos prende ao pecado. É esse corpo de pecado que nós temos. Esse corpo que nós não teremos mais no céu. Amém? Por isso, quando o cara morre, também é uma glória, porque ele deixa o corpo de pecado e entra numa nova dimensão. Ou vai para estou falando do crente aqui, tá? O crente vai para uma dimensão espiritual, né? A sua alma e o seu espírito estão lá com o Criador, diz a palavra de Deus, aguardando a redenção dos santos, que é o arrebatamento da igreja, e a ressurreição dos justos. Isso que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo... agora esqueci, 4, se eu não me engano. Ou 2, não me lembro. Que fala sobre o arrebatamento. Primeiro, os mortos, né? Em Cristo ressuscitarão. Depois, logo em seguida, nós os que estamos vivos seremos arrebatados e levados com Ele em glória. E aí Paulo termina esse texto dizendo, ó, consolai-vos com estas palavras. Eu adoro pregar esse trecho no velório, porque enche de esperança, mesmo diante de um momento triste, de que a nossa vida não se limita apenas a essa vida terrena, mas sim uma vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O pastor, os salvos e os não salvos estão no sono, né? No sono profundo? Não, não é no sono da alma. Eles estão no céu. Tá? Nós vamos ainda ter uma matéria sobre isso em teologia sistemática. Nós vamos falar sobre o estado intermediário. O estado intermediário é esse entendimento de onde estão aqueles que morreram com Cristo e sem Cristo. Nós vamos estudar sobre isso, tá? Mas resumidamente, aquele que é salvo, o espírito e a alma dele voltam ao Criador, estão no céu, estão no paraíso, estão na glória de Deus, só que incompletos, porque eles não estão ainda com o corpo glorificado. Eles serão ressuscitados no novo corpo, o corpo como é o corpo de Jesus, o corpo de glória, de honra. Aonde a gente vai errar? Eu não sei esses detalhes, a Bíblia, isso é mistério bíblico, tá? Mas deixa eu entender que aonde ele morreu, onde ele caiu, vamos dizer assim, no elemento material, ou no mar, ou no fogo, eu não sei como é que isso vai acontecer, é um mistério. Por exemplo, quem explodiu, como é que vai ser, né? Mas a Bíblia deixa entender, pelo menos em Apocalipse, que o mar dará os seus mortos, a terra os seus mortos. Então quer dizer, deixa entender que aonde a pessoa foi sepultada, onde ela desapareceu, no caso do mar, né? Dali a terra dará os seus mortos para a ressurreição dos justos. Fala. E a pessoa que é queimada? Alguma fase disso, recebe, pode? Não, vai ressuscitar igualmente, igual o que explode, igual o que morre queimado, carbonizado, né? Provavelmente ali do ponto onde ele morreu, faleceu, vai ressuscitar, tá? Nós temos que entender que essa ressurreição ela vai partir da terra para o céu e vai encontrar com Jesus nos ares, entendeu? Que é na região
celestial. E dali para o reino eterno de glória, um novo corpo glorificado. Pastor, mas os em Cristo e os não em Cristo estão no mesmo lugar até a... Não. Os que estão em Cristo estão no lar celestial, o lugar que Deus preparou para nós, o céu. Os que estão sem Cristo estão no Hades, também conhecido em português como inferno, né? Que é o lugar de tormentos eternos, que não é o estágio final de juízo. Que a Bíblia diz que o último estágio de juízo, depois do juízo de trono branco, porque também os mortos sem Cristo também ressuscitarão, para serem julgados num juízo chamado juízo do trono branco. Então, Tá? já não é o final deles, então, se eles não estão em Cristo. Eles já estão sofrendo tormentos eternos. Mas não Só que eles ressuscitarão para juízo, nesse juízo, e depois serão lançados junto com o inferno, que a Bíblia diz que Satanás, seus demônios, e o inferno, o anticristo, a besta, o falso profeta, e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas pode ser que... E aí é o estágio final de juízo de Mas Deus. pode ser ainda que ele seja julgado e que ele vá para o céu? Não é possível. Quem está no inferno, na parábola ali do rico, né, e Lázaro, fica bem claro que existe um abismo entre o céu e o inferno. Que são dois lugares intransponíveis. Quem está no inferno não pode ir para o céu. Quem está no céu não vai para o inferno. A morte cela. É impossível. Ok? A morte sela o destino eterno. Mas, gente, tem milhares de perguntas que vão surgir nesse assunto. Nós vamos ter uma matéria sobre isso. Se chama o estado intermediário dos mortos. Quando nós estudarmos um módulo chamado Teologia Sistemática. Tá bom? A teologia sistemática nós vamos estudar especificamente, detalhadamente, tudo isso que nós estamos falando. Eu falei de maneira rápida aqui, só para vocês pegarem os ganchos. Tá bom? Vai. Chamada, gente. Vamos orar? Só encerrando? Vamos ligar aí um abraço para os nossos ouvintes.